gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje eu estou aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, baseada na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando de São Tomás de Aquino. Nos últimos vídeos a gente introduziu um pouco da vida da pessoa, da obra dele. Em seguida a gente falou um pouco sobre a relação entre fé e razão no pensamento dele, né, que é um dos aspectos pelos quais ele é muito conhecido. E depois disso a gente passou os últimos 3 vídeos, para ser mais específico, falando um pouco sobre a doutrina metafísica dele de maneira geral. E no vídeo de hoje a gente vai como que dar um certo coroamento a essa doutrina metafísica, que são as 5 vias. Né? A gente vai falar de Deus, né, que é o ápice da metafísica, que é um tema que a gente já tratou outras vezes. Né? Nos últimos vídeos a gente falou muito de Deus como o ser necessário, que empresta seu ser às criaturas por via de participação, etc, etc. Mas aqui, no dia de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as 5 maneiras, né? As 5 vias pelas quais o Tomás acredita que a gente pode alcançar o conhecimento de Deus. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem ajudar o canal financeiramente de algumas formas diferentes. E quais são essas formas? Vocês podem fazer uma doação pelo Pix, que está embaixo. Vocês podem comprar os livros do Reale pelos links que estão na descrição, para você sair o mesmo preço do que se você comprasse na Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima disso. E a doação mais importante que você pode fazer, certamente, é a doação pelo Apoia-se. Pelo Apoia-se você seleciona uma quantia para você me dar mensalmente a partir de R$2. Pode ser o valor que você quiser. E por mais que seja pequena, né, por mais que você decida doar, sei lá, R$2 mesmo que sejam, isso vai me ajudar bastante, porque eu vou ter certeza de que no mês seguinte eu vou receber aqueles R$2. Então isso é muito bom para planejar os gastos aqui do canal. Mas enfim, sem mais delongas, então vamos pro vídeo. Bem, antes de falar de cada uma das 5 provas da existência de Deus, o Reale vai introduzir um pouco a gente nesse tema, né, que é o conhecimento a posteriori de Deus. Né? O que as 5 vias elas vão tentar fazer, afinal de contas. Né? Vamos falar um pouquinho disso, depois a gente entra em cada via particular. No contexto das linhas metafísicas expostas, né, expostas nos últimos vídeos, não será difícil captar o valor das 5 provas, ou 5 vias, por meio das quais Tomás alcança a única meta, Deus, no qual tudo se unifica e adquire luz e coerência. Né? Então todas essas doutrinas metafísicas que a gente viu nos últimos vídeos, elas vão, de certa forma, iluminar essas 5 vias que a gente vai estudar agora. Né? Ela está, como eu disse, sustentada sobre todo o edifício metafísico que a gente tentou erguer nos últimos vídeos. Né? E a gente vai percebendo isso ao longo das explicações. Né? Isso vai ficar bastante claro. A gente vai começar a ver o conceito de graus de ser, de participação no ser, necessidade, enfim. A gente vai tocar nesses temas novamente e, enfim, se você não assistiu os últimos vídeos, você vai conseguir tranquilamente assistir a este. Mas, se você assistiu, você certamente vai ter um entendimento muito mais profundo, né? Porque você já vai estar munido daqueles conceitos metafísicos e daquelas noções que a gente já explicou. Então, certamente você vai aproveitar mais o vídeo se você já tiver assistido os anteriores. Mas, enfim. Ele diz aqui que, para Tomás, Deus é o primeiro na ordem ontológica, mas não na ordem gnoseológica. O primeiro na ordem ontológica e o último na ordem gnoseológica. Vamos continuar lendo aqui, ele vai explicar isso e a gente volta para comentar. Mesmo sendo o fundamento de tudo, Deus deve ser alcançado por caminhos a posteriori, isto é, partindo dos efeitos do mundo, né? partindo do mundo. Assim, se na ordem ontológica Deus precede suas criaturas como a causa precede os efeitos, na ordem gnoseológica ele vem depois das criaturas, no sentido de que é alcançado a partir da consideração do mundo, que remete ao seu autor. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Deus é o primeiro na ordem ontológica. Isso é fato. É algo que, enfim, quem já chegou a esse ponto aqui na história da filosofia, talvez não tenha muito problema em entender. Né? Quer dizer, Deus é o fundamento ontológico das coisas. Todas as coisas têm o seu ser dependente de Deus. Né? Deus se encontra no fundamento da realidade. Todas as coisas dependem de Deus para existirem, para serem. Só que essa prioridade de Deus, essa primazia de Deus, o fato de Deus ser primeiro, neste caso, do ponto de vista ontológico, não implica que ele seja primeiro do ponto de vista gnoseológico, ou seja, do ponto de vista do nosso conhecimento. Quer dizer, na realidade, Deus é primeiro. Deus é aquela coisa sem a qual mais nada existe. Ele sustenta toda a realidade sobre si. Agora,
do ponto de vista do nosso conhecimento, não é Deus que a gente conhece primeiro. Ao contrário, né, são justamente as coisas que se sustentam sobre ele. A gente conhece primeiro os efeitos de Deus, né, as criaturas, as coisas que Deus fez, as coisas que se manifestam a nós mais imediatamente na realidade. Né? Quais são as coisas que eu conheço primeiro? A realidade que está ao meu redor, né, os fatos da natureza, né, o mundo como ele se apresenta, a minha criação, né, o ser nas suas modalizações, nas suas categorias, né, os entes individuais. Né? É isso que aparece para mim de maneira mais imediata, de maneira primeira. Apesar disso ser segundo, né, disso ser posterior do ponto de vista ontológico. Né? Tudo isso aqui que está diante de mim, todas essas coisas que eu recebo imediatamente, na verdade elas são efeitos de Deus, são coisas que vêm após Deus e por causa dele. E, sendo essas coisas que estão aqui primeiras em ordem gnosiológica, a partir delas, né, é a partir disso que se dá a nós imediatamente, que a gente pode alcançar o conhecimento daquilo que não nos é manifesto imediatamente. Ou seja, Deus. Né? Então Deus, ele está no final do nosso processo de conhecimento. Né? A gente conhece as coisas da realidade e a partir delas vamos conhecendo as suas causas, as suas causas, as suas causas, as suas razões de ser. A gente vai buscando sempre as razões de ser das coisas, os motivos pelos quais elas são o que são, e no final a gente tem Deus. Né? Lá no final a gente tem Deus. Apesar dele ser primeiro do ponto de vista ontológico, ele fica no fim, né, do nosso processo gnosiológico, do nosso processo de conhecimento, da ordem das coisas na ordem pela qual nós conhecemos as coisas. Mas sendo o fundamento de tudo, Deus deve ser alcançado por caminhos a posteriori, isto é, partindo dos efeitos do mundo. E ele diz aqui, mesmo sendo o fundamento de tudo, mas eu diria que é justamente por ser o fundamento de tudo. A gente não tem contato imediato com o fundamento de todas as coisas. A gente tem um contato com as coisas. Agora, o fundamento delas, as razões delas existirem, é algo que a gente tem de ir ali pensando, tem de ir a partir da nossa especulação, da nossa razão, e ir alcançando. Até o momento em que a gente chega no fundamento último, que ontologicamente é primeiro, mas gnosiologicamente é último, que é Deus. Assim, se na ordem ontológica Deus precede suas criaturas como a causa precede os efeitos, na ordem gnosiológica ele vem depois das criaturas, no sentido de que é alcançado a partir da consideração do mundo que remete ao seu autor. Né? Então, conhecendo a criatura, conhecemos o autor. O ponto de partida de cada via, de quando em vez, é constituído por elementos extraídos da cosmologia aristotélica que Tomás utiliza, confiante em sua eficácia persuasiva, no momento em que o aristotelismo era a filosofia hegemônica. Né? Então, a gente vai perceber, quando a gente estiver lendo sobre as 5 vias, que o ponto de partida, muitas vezes, é um elemento cosmológico da física aristotélica, né? Da visão de mundo aristotélica, né? Da visão do mundo físico, né? Da natureza, da visão que o Aristóteles tinha da natureza e que foi herdada pela Idade Média. E isso, muitas vezes, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas isso muitas vezes pode levar as pessoas a, de antemão, rejeitarem o que Tomás está dizendo. Né? As pessoas viram e falam, esse argumento aí do Tomás está partindo de alguns pressupostos, está partindo de algumas constatações que são essencialmente aristotélicas. E a física aristotélica hoje em dia já é caduca, né? Ninguém mais liga para ela está errada, foi refutada, etc, etc. Sem querer entrar no mérito disso, se isso realmente é verdade, em que sentido isso é verdade, o fato é que essa objeção, ela de certa forma parece fazer sentido, né? Porque, de fato, a gente vai ver que ele parte de constatações que se inserem num quadro cosmológico aristotélico. Agora, o Reale vai dizer aqui que a força probatória dos argumentos em particular é toda e sempre de índole metafísica e não de índole física. E assim pretende permanecer em situações científicas diversas. Né? Então, a gente vai ver que apesar dele estar partindo do ponto de vista aristotélico, do ponto de vista físico do Aristóteles, ele não se reduz, né? O argumento que ele está fazendo não se reduz à física aristotélica. Né? Ele dá um passo além. Ele parte de uma constatação física para fazer um argumento metafísico. Né? Portanto, um argumento de validade que transcende, como ele diz aqui, as situações científicas diversas. Né? As teorias científicas que estão em voga, elas podem mudar. Mas, do ponto de vista metafísico, é um outro tipo de discussão. Né? É um tipo de discussão que está para além das diversas cosmologias que podem aparecer. Né?
Então, independentemente das inovações científicas, dos abandonos que se fez no âmbito da física, enfim, o que quer que seja, essas provas metafísicas, né, esses argumentos para a existência de Deus que o Tomás apresenta, se pretendem transcendê-las, né, se pretendem permanecer apesar dessa mudança do contexto científico. E, enfim, eu estou dizendo isso aqui agora, pode parecer meio abstrato, mas isso vai ficar muito mais claro quando a gente estiver, de fato, falando de cada uma das provas e mostrando em que ponto que há um salto metafísico e uma transcendência, enfim, em que se transcende simplesmente o estudo da física. Enfim, isso vai ficar claro e eu pretendo chamar a atenção para esses pontos. Mas outra coisa que ele diz aqui, né, é que justamente, né, ele se utiliza dessa cosmologia aristotélica, assim, provavelmente porque ele acreditava de fato que ela fazia sentido, mas ele diz aqui, né, que ele era confiante em sua eficácia persuasiva, no momento em que o aristotelismo era a filosofia hegemônica. Então, mesmo que você jogue Aristóteles todo no lixo e hoje em dia acha as 5 vias um raciocínio muito bobo, porque, né, nossa, está tentando provar Deus com Aristóteles. Na época do Tomás, Aristóteles era aquilo que mais havia de sofisticado, né? Novamente, sem querer entrar no mérito de até que ponto isso pode ou não ser verdade hoje. Mas o fato é que Aristóteles era a novidade, estava todo mundo aderindo a Aristóteles, né? Muita gente, pelo menos, estava aderindo a Aristóteles e estava usando para explicar as coisas, né? Então, fazer raciocínios, né? Fazer teorias, argumentos, partindo de concepções aristotélicas, naquela época era algo bastante respeitado, né? É algo que faria com que as pessoas levassem aquilo bastante a sério, né? Como ele diz aqui, é algo que tinha bastante eficácia persuasiva. Então, mesmo que você discorde, mesmo que você não concorde em nada com o que o Aristóteles diz, aqui você consegue salvar o Tomás, certamente, né? No sentido de que ele estava trabalhando com material científico de que ele dispunha naquele momento. Enfim, novamente, sem entrar no mérito de até que ponto esses elementos ainda são válidos hoje. E, tendo feito, então, essa introdução sobre o conhecimento a posteriori de Deus, tendo explicado o que isso significa, a gente vai começar a falar da primeira via. Enfim, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando. A primeira via, que é a mais evidente, é a que parte do movimento. Com efeito, é certo e sabido pelos sentidos que algumas coisas se movem neste mundo. Essa é a primeira premissa do argumento, né? Algumas coisas se movem neste mundo. E agora a gente se lembra daquilo que eu disse anteriormente, quando eu fui introduzir o conhecimento a posteriori, né? A ideia de argumento de conhecimento a posteriori. O Tomás, né, quando for dar essas provas, ele vai justamente tentar partir de fatos que se apresentam no mundo, né, de coisas que o mundo mostra pra gente, né, de evidências, né, daquilo que nos é mais evidente e indubitável, né. Então, como ele diz aqui, né, essa primeira via ela é mais evidente que é a que parte do movimento. Ela parte justamente dessa pressuposição, dessa premissa. Algumas coisas se movem neste mundo, né, e isso é fato, né. Você pode adotar uma outra teoria para dizer que, na verdade, você não conhece o mundo como ele é, e que, na verdade, o movimento é uma coisa da sua cabeça, e o mundo, na verdade, ele não existe, você vive no solipsismo, alguma coisa assim. Mas, ignorando esse tipo de possibilidade, é algo bastante óbvio, não é? As coisas se movem, né? Isso é algo que se apresenta com bastante clareza para os nossos sentidos. Eu estou aqui me movendo, explicando para vocês, o ar que está saindo da minha boca está sendo projetado numa vibração tal que vocês conseguem ouvir, né? Isso consegue chegar ao ouvido de vocês e vocês têm todo um processo cognitivo de decifrar essas ondas, né? De decifrar essas vibrações de modo a transformar isso em significado, né? Então, isso são movimentos, né? Tudo isso que está acontecendo nesse processo é um movimento, né? Processos são movimentos. O fato de você estar aí assistindo ao vídeo, a barrinha do YouTube está andando aí embaixo, isso é movimento, né? A barrinha do YouTube provavelmente está andando bem devagar, porque esse vídeo provavelmente vai ficar grande. Mas certamente, se você olhar daqui a 10 minutos, ele vai estar a barrinha vai estar um pouco mais à frente do que estava antes, né? E, bom, o fato de você poder perceber isso é uma constatação de que há de fato um movimento, né? Enfim, vocês podem pensar em qualquer experiência nossa do mundo sensível, né, do mundo como ele é, do mundo material, do mundo físico, para poder sustentar essa premissa, né, de que há coisas que se movem no mundo, né. Percebam, inclusive, que ele não está dizendo que tudo se move neste mundo, que
todas as coisas se movem neste mundo. Ele não está nem precisando apelar para uma informação, né, para uma afirmação tão radical. Né? Ele só está partindo do seguinte fato: algumas coisas se movem neste mundo. Você pode defender que haja algo que não se move, mas o fato é que algumas coisas se movem. E isso já é o suficiente para o que o Tomás quer fazer. Então vamos concordar com isso primeiramente. Algumas coisas se movem neste mundo. Ora, tudo aquilo que se move é movido por outro, já que uma coisa não se desloca se não for em potência em relação ao termo do movimento, ao passo que quem move, move enquanto está em ato. Com efeito, mover quer dizer levar da potência ao ato. Então vamos lá. De agora em diante, ele vai defender o seguinte ponto, né, de que tudo o que se move deve ser movido por outro. A gente já constatou que algumas coisas se movem. Mas, ora, essas coisas que estão se movendo, elas devem estar sendo movidas por outras coisas. Né, por alguma outra coisa externa a ela. E, enfim, ele vai desenvolver isso aqui. Né? Como eu acabei de ler, tudo aquilo que se move é movido por outro, já que uma coisa não se desloca se não for em potência em relação ao termo do movimento, ao passo que quem move, move enquanto está em ato. Os conceitos de ato e potência, para quem já chegou aqui na história da filosofia, já deve ser bastante familiar. Né? Então, assim, eu não vou aprofundar muito nisso, a gente já tem alguns vídeos sobre Aristóteles explicando o que é ato, o que é potência. Agora, o que ele está dizendo aqui? Aquilo que vai se mover, né, que está para se mover, é em potência aquilo que essa coisa está para se tornar. Né? Quer dizer, se eu tenho uma bola, não sei, um objeto qualquer, uma bola, ela pode se mover alguns metros adiante. Né? Uma bola numa mesa, vamos supor. Eu posso empurrá-la e, empurrando-a, ela irá se mover. Né? Ela será projetada alguns metros, alguns centímetros adiante. À frente, né? Quer dizer. Essa bola, né, antes dela ser movida, ela está naquele lugar, né, que é o termo do movimento, naquele estágio final do movimento, em potência. Em ato, ela está na posição em que ela está agora. Ela efetivamente está nessa primeira posição. Nesta primeira posição. Agora, ela está naquela posição em potência. Na posição final do movimento. E o processo de mover-se é justamente um processo de atualização daquilo que está em potência. Quer dizer, a bolinha que está aqui em ato, ela passa a estar ali em ato. Ela estava antes aqui em ato e ali em potência. Agora ela está ali em ato. O movimento é basicamente isso. Né? Essa descrição do movimento ela não se aplica exclusivamente ao movimento de tipo local, que é o que eu acabei de exemplificar aqui. Né? Qualquer tipo de movimento pode ser explicado nesses termos. Né? Então, por exemplo, uma maçã que está começando a surgir, a brotar ali no caule da macieira, né? Nos ramos da macieira, ela é verde, mas ela potencialmente é vermelha. Né? Ela está ali paradinha no mesmo lugar, mas ela é verde, ela é imatura e ela é potencialmente madura. Né? E o movimento de maturação dela, movimento de alteração de qualidade, aí, né? Uma alteração que se dá na maçã, é justamente uma atualização desse estado que só existe em potência. Então a maçã é verde em ato, vermelha em potência. Haverá movimento, haverá mudança, quando ela, verde, que agora é verde em ato, tornar-se vermelha em ato. Né? O processo de atualização de uma potência, de um estado potencial, é justamente o movimento. Isso pode ser definido com mais precisão de outras formas. Mas, enfim, só essa breve ilustração do que é ato e do que é potência e de como isso é importante aqui pra gente. Então, o movimento é sempre justamente um trânsito, né, um processo de passagem da potência ao ato. Né? É a atualização de algo que só existe em potência naquela coisa. Seja uma posição espacial, seja uma qualidade diferente, enfim, e assim por diante. Então, uma coisa ela só vai mudar se ela for em potência em relação ao termo do movimento, em relação ao estágio final do movimento. Se ela não for em potência,
o final do movimento, ela não vai ter como mudar para ele, né? Uma coisa é algo em potência justamente porque ela pode vir a ser aquela coisa. Ela pode se transformar naquela coisa em ato. Então, uma coisa não se desloca se não for em potência em relação ao termo do movimento. Ela precisa ser aquilo onde ela vai terminar, aquele estágio onde ela vai terminar em potência, para poder mover-se em direção a se transformar naquilo. Ao passo que quem move, move enquanto está em ato. Então esse movimento, ele não vai se operar sozinho, né? Alguma coisa precisa ser o agente daquele movimento. E esse agente do movimento, ele precisa ser em ato. Quer dizer, no caso da bolinha, na bolinha, né, que vai mudar de posição, vai vir daqui até aqui, poderia ser, por exemplo, vamos supor que eu estivesse jogando sinuca, eu poderia estar com um taco de sinuca e bater na bolinha, para ela ser projetada. Então, o taco que que engendra o movimento na bolinha, ele está em ato. Ele está em ato. E ele gera esse movimento na bolinha. Então, aquele que move deve estar em ato. Mas a coisa que vai se transformar precisa ser em potência. Essa distinção que é importante de ser feita aqui. O que está em ato precisa... Aliás, o que causa o movimento precisa estar em ato. Agora, aquilo que virá a ser, né, aquilo que se atualizará, né, que se transformará em alguma coisa, precisa ser em potência. Precisa ser em potência justamente esta coisa na qual ela se transformará. Com efeito, mover quer dizer levar da potência ao ato. Ora, uma coisa não pode ser levada de potência a ato, senão em virtude de um ente que já está em ato, como eu acabei de dizer. Se vocês forem procurar na experiência de vocês, isso é bastante evidente, né? Não poderia, no caso da bolinha, um ato em potência, aliás, um taco em potência, atualizar a bolinha para que ela fosse projetada, né? O taco não pode existir ali em potência. O taco precisa existir ali em ato, para poder mexer na bolinha, para poder atualizar as potências da bolinha, né? Fazer com que haja mudança nela. Mudança local, mudança qualitativa, qualquer que seja. Então vamos lá. A gente disse que aquilo que vai mudar, aquilo que vai causar o movimento, precisa estar em ato. E aquilo que vai sofrer o movimento, aquilo que vai ser de fato atualizado, precisa estar em potência. Ora, não tem como essas duas coisas, essas duas realidades, coincidirem numa só. Não faz sentido essas duas realidades coincidirem numa só. Uma coisa estar em potência e em ato ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Né? Vamos aplicar o exemplo da bolinha. A bolinha, ela está em ato. Qual que é o estado dela? Ela está em repouso. Ela potencialmente está em movimento, mas ela atualmente está em repouso. Quando eu venho com um taco, ele está atualmente em movimento, de modo a que eu possa acertar a bolinha, né, e esse movimento ser transmitido à bolinha e ela seja projetada, né? Então, a atualidade no movimento do meu taco transmite à bolinha a atualidade do movimento dela, né? Então, a bolinha que antes estava atualmente em repouso, agora está atualmente em movimento. Por quê? Porque há nesse exemplo uma outra coisa anterior a ela, ou seja, o taco, que estava atualmente em movimento, né? Que estava em movimento em ato, que estava de fato se movendo naquele momento. E assim pôde atualizar as potências da bolinha para que ela fosse projetada, né? E mudar o estado daquela bolinha, que antes era um estado de repouso e agora é um estado de movimento. A própria bolinha não teria como fazer isso, né? Porque a bolinha, como vocês estão vendo, ela pressupôs um ente anterior a ela que estivesse em movimento para que ela própria entrasse em movimento, para que ela própria se atualizasse desse ponto de vista. Então, não teria como ela própria se transmitir isso, porque ela precisaria, ela própria, estar em movimento em ato, né? Mas a bolinha, como a gente disse, ela está em repouso. Ela não está em ato. Aliás, ela está em repouso, ela não está se movimentando, né? O ato dela é repouso, né? Ela está em repouso, efetivamente. Agora, se ela fosse tirar dela próprio movimento, ela própria precisaria estar em movimento em ato. Só que, ora, ela está em repouso. Não tem como ela estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo.
Então o movimento não teria como partir dela. Né? Tem de vir de outra coisa. Né? De outra coisa que está em ato. De outra coisa que está em ato. Assim, é impossível que, sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo, uma coisa seja movente e movida. Ou seja, que mova a si mesma. Né? A bolinha não tem como mover a si mesma. Porque ela está em repouso em ato. Né? Do ponto de vista do ato, ela está em repouso. Né? De onde é que vem, então, o movimento? Tem de vir de outra coisa. Se viesse dela mesma, ela precisaria estar em movimento. Mas se ela tivesse em movimento, ela não teria repouso. Não estaria em repouso. Então não haveria nenhuma transformação de estado nela. Enfim, eu acho que deu para captar. Portanto, tudo aquilo que se move deve ser movido por outro, por uma outra coisa. Então vamos lá, recapitulação. Primeiro a gente disse que há movimento na realidade, né, que há coisas no mundo que se movem. E em seguida dissemos que tudo aquilo que se move é movido por outro. E antes de seguir no argumento, o Reale ele vai fazer aquele destaque do aspecto metafísico que eu mencionei antes. Né? Ele vai explicar por que isso não é não é um argumento que depende essencialmente da cosmologia aristotélica. Ele vai falar um pouquinho sobre isso antes dele ir para a conclusão do argumento a partir dessas duas premissas. Ele dirá aqui que essa é a via do movimento, considerada a primeira e mais manifesta. Né? Como a gente viu, é mais do que manifesto, é mais do que óbvio que as coisas se movem na realidade. Se nas outras formulações, seguindo de perto Aristóteles, Tomás se detém nos diversos modos pelos quais um ente pode se mover, nesta formulação mais madura, o aspecto cosmológico é secundário, emergindo com força o aspecto metafísico. O movimento é analisado como passagem da potência ao ato, passagem que não pode ser efetuada por aquilo que se move, porque caso se mova, isso significa que é movido, e é movido por outro, ou seja, por quem está em ato, sendo, portanto, capaz de operar a passagem da potência ao ato. Então, o movimento que a gente está trabalhando aqui, obviamente, ele é considerado de um ponto de vista físico, sob certo aspecto, porque o movimento acontece justamente no mundo físico, no mundo sensível. Então não tem como a gente apagar o aspecto físico daí. Só que ele está falando do movimento no sentido mais abstrato, né, que independe das coisas em específico que estão se movendo. Né? A gente vai falar um pouco mais disso ainda depois, mas ele não está pressupondo materialmente aquilo que o Aristóteles, por exemplo, que alguém dessa época consideraria que está se movendo na realidade para chegar a Deus. Ele não vai considerar as esferas celestes, né, que estão se movendo e vão movendo-se umas às outras até chegar no mundo, e no mundo os elementos se movem, enfim, não importa exatamente o que está preenchendo essa lacuna das coisas que se movem. Importa que algo se move, e importa que movimento não é necessariamente o movimento dos elementos, não é necessariamente o movimento das esferas celestes, dos corpos celestes. Importa que é o movimento puro e simples, né? É movimento. É trânsito da potência ao ato, independentemente do que estiver passando por essa mudança, né? Independentemente de como a gente preenche o cosmo, por assim dizer, né? Do que a gente organiza, do que a gente coloca aqui dentro, né? Do que a gente acha que é constituído o universo. De todo modo, segue isso que ele está dizendo, né? Isso que ele está dizendo segue válido, né? Ou pelo menos se pretende continuar válido. Justamente porque ele está tratando o movimento do ponto de vista metafísico, né, do ponto de vista mais abstrato. Então o movimento é analisado como passagem da potência ao ato, passagem que não pode ser efetuada por aquilo que se move, porque caso se mova, isso significa que é movido, e é movido por outro, ou seja, por quem está em ato, sendo, portanto, capaz de operar a passagem da potência ao ato. O princípio omne quod movetur ab alio movetur é universal, devendo, portanto, ser aplicado a tudo aquilo que de algum modo se move. Né? Então, o princípio é omne quod movetur ab alio movetur. Né? Tudo que é movido por outro é movido. Né? Tudo que é movido por outro. Né? Então, esse princípio ele é colocado de uma maneira geral, né? Bastante universal. De uma maneira tão universal que, como eu disse, né, independe do que a gente coloca como sendo os constituintes do cosmo que vão se mover. O fato é que qualquer coisa que seja, se de fato se move, é porque é movida por outra.
E aí ele diz aqui, né? E aí o Hélio começa a levantar umas objeções que se poderia fazer, né? Em virtude de tal princípio, dever-se-ia compreender como é frágil a objeção segundo a qual o mundo pode se explicar sem recorrer a Deus, porque os fatos naturais se explicariam com a natureza e as ações humanas com a razão e a vontade. Então alguém poderia muito bem falar, não, olha, as coisas, né, da natureza, elas se explicam com elas próprias, né? As coisas da natureza estão movidas por uma força da própria natureza, né? Ou enfim, a gente pode encerrar esse processo, né, de motores e movidos dentro da própria natureza. E no caso das ações humanas, a gente pode simplesmente apelar para a razão e para a vontade, dizer que são elas que estão causando tudo, que não tem nenhum problema, né? Assim a gente consegue, dentro da própria natureza, encontrar a razão para ela própria. Mas ele diz que tal explicação é insuficiente, porque recorre a realidades mutáveis. Mas tudo o que é mutável e defectível deve ser reconduzido a um princípio imutável e necessário. Então, a natureza, independentemente de qual aspecto da natureza a gente atribua a causalidade, né, atribua o movimento, ele vai estar sempre se movendo. Né? Qualquer coisa na natureza vai estar se movendo, justamente porque é isso que caracteriza o mundo natural. É o movimento. O mundo físico, o mundo sensível, é caracterizado essencialmente pelo movimento. Então, se a gente for pensando, peguei esse ente aqui, o que o está movendo? É aquele outro ente. Mas o que está movendo aquele outro ente? Aquele outro ente. Se a gente ficar só num plano natural, ou seja, no plano das coisas que se movem, a gente não vai achar uma explicação. Porque todas as coisas que se movem, elas apontam para algo externo a elas que as move. Né? Elas apontam necessariamente para fora de si, quando se pergunta qual é a razão do movimento delas. Então, se algo na natureza se move e eu me pergunto por que aquilo se move, independentemente do que tiver ali na minha frente, aquilo ali vai indicar uma outra coisa que está movendo aquela coisa, né? Que está movendo aquilo. Então, eu não chego a explicação alguma se eu fico simplesmente no círculo da natureza, né? no âmbito da natureza, melhor dizendo. Aquelas coisas naturais, elas vão sempre apontar para as outras coisas naturais. Assim, eu não vou conseguir resposta alguma. Né? E ele diz aqui, mas eis uma objeção. Não se poderia recorrer a uma série infinita de motores e coisas movidas? Né? Quer dizer, eu não poderia justamente ficar dizendo, não, isso aqui foi movido por aquele, que foi movido por aquele, que foi movido por aquele, movido por aquele, e, enfim, infinitamente. Isso não seria uma possibilidade? E ele diz que não. Porque o processo ao infinito, ou um processo circular, acaba dando no mesmo, né? Porque um processo circular ele é infinito, desloca o problema e não o explica. Ou seja, não encontra a razão última da mutação. Né? Então, quando eu digo que uma coisa foi movida por outra, que foi movida por outra, movida por outra, movida por outra, eu não chego à explicação do movimento. Né? Eu simplesmente não respondo de onde veio aquele movimento. Né? Porque aquela bolinha, como eu disse, ela foi... ela não contém em si mesma a causa do próprio movimento. Ela aponta para uma outra coisa que a moveu. Que pode ser, por exemplo, uma outra bolinha. Né? Que encostou ali nela e atualizou as potências dela. Mas essa segunda bolinha, ela também não tem em si a razão do seu próprio movimento. Então, ela também aponta para um outro ente. Que pode ser também uma outra bolinha que está ali na mesa de sinuca. E se a gente ficar voltando sempre, a gente simplesmente não consegue fazer esse processo, né? De ficar sempre recorrendo a outros entes. Porque nenhum deles dá a razão do movimento. O movimento não faz parte deles. Né? Não é nenhum deles que gera o movimento. Então, de onde é que veio o movimento, no fim das contas? Né? De onde veio o movimento dessa série de motores e de moventes? Né? Dessa série de motores e de móveis? Não é de nenhum elemento dessa série se a gente ficar no âmbito da natureza. Não tem como. Senão a gente vai estar sempre tentando encontrar a causa da causa da causa da causa e a gente não consegue explicar, no fim das contas, de onde veio o movimento. Então, o processo infinito ele desloca o problema e não o explica. Ou seja, não encontra a razão última da mutação. Né? Não explica a mutação. Simplesmente não explica. Portanto, é necessário afirmar a existência de um primum movens quod in nullo moveatur. Isto é, a existência de um imutável. E esse imutável é o que todos chamam Deus. Então, a causa primeira do movimento... vamos lá, a gente tem ali aquela bolinha. Aquela bolinha ela recebeu o movimento de outra.
que recebeu o movimento de outra, que recebeu o movimento de outra. Essas bolinhas são sempre causas do movimento da bolinha seguinte. Agora, se eu for voltando ao infinito, eu não vou encontrar explicação nenhuma, né? Se eu apelar para essa pseudo-explicação que é um regresso ao infinito, eu não vou encontrar a fonte do movimento. Mas se a gente quiser postular, então, uma fonte do movimento, né, uma origem para o processo de motores e móveis, né, para essa série de motores e de móveis, a gente precisa conceber um motor primeiro que seja ele próprio imóvel. Por que ele precisa ser ele próprio imóvel? Porque se ele fosse móvel, ele ia apontar para uma outra coisa. Né? E se essa outra coisa também fosse móvel, ia apontar para outra. Né? Então, para a gente não cair no processo infinito, para o regresso ao infinito, a única solução que a gente tem é postular um primeiro motor. E este primeiro motor, ele precisa ser imóvel. Se ele fosse móvel, ele não seria um primeiro motor. Porque, como a gente viu, tudo aquilo que é movido por outro. Então, se o primeiro motor ele fosse movido, a gente ia precisar falar de algum outro motor que o movesse. Mas ele já não seria mais o primeiro motor. Né? Então, o primeiro motor, ele é necessário nesse sentido. É a única forma da gente explicar o movimento. Existe um primeiro ente que concede movimento às outras coisas sem ele próprio se mover. Então, ele é motor, ele é fonte de movimento, ele move o resto das coisas, mas ele próprio não se move. Né? E é justamente isso, justamente esse primeiro motor imóvel, que o Tomás chama de Deus. Bem, pessoal, essa foi a primeira via para o conhecimento de Deus, elencada por São Tomás de Aquino, que é a via do movimento. Agora, a gente vai falar sobre a segunda via, que é uma via muito próxima, muito parecida a essa primeira, né, que é a via da causalidade eficiente. Se você não sabe o que é uma causa eficiente, volte no vídeo da física do Aristóteles e da metafísica também, para descobrir. Né? Lá eu explico direitinho o que isso significa. Essa via, como eu disse, é bem parecida com a anterior, mas ela pega um aspecto diferente. Né? Um aspecto diferente do mesmo tipo de fenômeno, vamos dizer assim. Né? Vocês devem se recordar que eu comentei, que o Reale comenta, que a formulação da última via, né, da primeira via, ela coloca o aspecto cosmológico num plano secundário e o aspecto metafísico mais forte. Nessa segunda via, o aspecto metafísico também prevalece, evidentemente. Como eu comentei no começo, isso é algo que acontece com todas as vias. Agora, o aspecto cosmológico, ele aparece com um pouco mais de evidência, né? Porque a causa eficiente é justamente um conceito da física aristotélica, né? Então ele vai falar justamente de causa, né? De uma coisa causando a outra. Então está num plano menos metafísico, né? Do ato, da potência, não sei o quê, e está num plano mais físico mesmo, né? Tá falando diretamente das causas, né? De uma coisa causando a outra. Então a segunda via parte da noção de causa eficiente. No mundo das coisas sensíveis, nos defrontamos com a existência de uma ordem de causas eficientes. Né? De fato, uma coisa causa eficientemente a outra coisa. E essa segunda coisa causa uma terceira, que causa uma quarta, que causa uma quinta. Né? E assim por diante. Então, as causas eficientes na realidade, elas estão ordenadas. Né? Voltando, por exemplo, da bolinha. Né? Eu bato na bolinha com o meu taco, como uma causa eficiente do movimento da bolinha, e ela vai lá e bate em outra bolinha, que bate em outra bolinha, que bate em outra bolinha. Né? Então uma bolinha acaba servindo como causa eficiente uma da outra. Né? E assim seguem-se as transformações. Não há caso conhecido, e na verdade é impossível que uma coisa seja causa eficiente de si mesma, porque para tanto deveria ser anterior a si mesma. Coisa inconcebível. Então, uma coisa não pode ser causa eficiente de si própria. Porque ser causa eficiente de algo, de um determinado movimento, é ser anterior à existência daquele movimento, de um ponto de vista ontológico. Então, se eu gero, se uma bolinha gera um movimento numa outra bolinha, né, bate na outra bolinha, se choca com ela para que ela se mova, essa primeira bolinha, ela existe primeiramente, né, ela é anterior
ontologicamente ao movimento que aconteceu. Primeiro houve a causa eficiente do movimento e depois houve o movimento. Primeiro houve a bolinha que bateu na outra para ela poder se mover e depois houve o movimento. Para haver o movimento é necessário que haja primeiro a causa do movimento. Não existe o movimento sem que haja primeiramente a causa dele, aquilo que o causou. Então é impossível que uma coisa seja causa eficiente de si mesma, porque senão ela precisaria ser anterior a si própria. Ela poderia existir antes de ela mesma existir. Ela precisava estar em ato antes dela mesma se atualizar. Não faz muito sentido. Isso é bastante intuitivo, mas também pelas razões que a gente explicou na última via. Essas duas explicações elas são bastante próximas. Enfim, como vocês já devem estar percebendo. Então, uma coisa causa eficientemente outra. E essa coisa que causou eficientemente outra é ela mesma causada por uma terceira, que foi causada por uma quarta, que foi causada por uma quinta. As coisas elas vão movendo umas às outras. Elas vão causando umas às outras. E ora, não é possível ir ao infinito da série das causas eficientes, porque em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é a causa da intermédia e a intermédia é a causa da última, podendo as causas intermediárias ser várias ou uma só. Então vamos lá. Se eu tenho, um processo causal bem simples aqui para ficar no exemplo da bolinha. Tem duas bolinhas e eu tenho um taco. Eu bato em uma das bolinhas. Essa bolinha, a bolinha A, bate na bolinha B. Então eu causei eficientemente uma mudança na bolinha A, que causou eficientemente uma mudança na bolinha B. No caso, uma mudança local. Quando isso acontece, o que está acontecendo? A bolinha A, ela é causa do movimento da bolinha B. A gente pode responder dessa forma. Se eu perguntar, o que causou o movimento da última bolinha? Foi a bolinha que veio logo imediatamente antes dela. O que causou o movimento da bolinha B? Foi a bolinha A. E o que causou o movimento da bolinha A? Foi o movimento do meu taco. Fui eu. Foi o meu taco. Vamos colocar assim, foi o taco. Assim, como ele diz aqui, então aí a gente tem uma série de causas eficientes, ordenadas. Em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é a causa da intermediária e a intermediária é a causa da última. Foi o que aconteceu. O meu taco causou eficientemente o movimento. O movimento do meu taco causou eficientemente o movimento da bolinha A, que causou eficientemente o movimento da bolinha B. Podendo as causas intermediárias ser várias ou uma só. Então eu poderia colocar aí no meio quantas bolinhas eu quisesse. Isso ia continuar valendo. Uma ia continuar sendo a causa da seguinte, que ia continuar sendo a causa da seguinte, que ia continuar sendo a causa da seguinte, e assim por diante. Ora, anular a causa significa anular o efeito. Se não houvesse a bolinha A, não haveria a bolinha B. Se não houvesse a bolinha A se movendo, se não houvesse o movimento da bolinha A, não haveria o movimento da bolinha B. Porque o movimento da bolinha A é a causa do movimento da bolinha B. Se não há causa, não é efeito. O efeito ele é justamente consequência, ele é efeito da causa. Então, se não há efeito, aliás, se não há causa, não há efeito. Por isso, se não houver uma causa primeira entre as causas eficientes, não haverá nem causa intermediária, nem causa última. Então, percebam, se nessa sequência causal, bolinha movimento do meu taco, movimento da bolinha A e movimento da bolinha B. Se nessa sequência eu tiro a causa primeira, eu suponho que não há uma causa primeira, não haverá o movimento das seguintes. Se eu tiro o movimento do meu taco da jogada literalmente, porque é a jogada de sinuca, se eu tiro da sequência a causa primeira, que é o movimento do taco, não vai haver movimento nenhum. Nem a bolinha A nem a bolinha B vão se mexer. Justamente porque não vai ter nada que as cause. Como eu disse, para a bolinha B se mover, ela precisaria que a bolinha A se movesse. Mas para a bolinha A se mover, precisaria que o taco se movesse. Mas como o taco não se moveu, como não havia movimento do taco ali,
a bolinha A não pôde se mover. E como a bolinha A não pôde se mover, a bolinha B também não pôde. Ou seja, suprimindo a causa primeira, as causas intermediárias também foram suprimidas, né? E, portanto, o efeito delas, né, o outro extremo da sequência causal, também sumiu, né? Se não há causa primeira, também não há o efeito último. Esse é o ponto que ele quer destacar aqui. Mas proceder ao infinito nas causas eficientes significa eliminar a causa eficiente primeira. Assim não teríamos nem efeito último, nem causas eficientes intermediárias, o que evidentemente é falso. Então, aí que tá, a gente poderia tirar a causa primeira e colocar uma sequência infinita de causas intermediárias. Só que aí que tá, o que são as causas intermediárias sem uma primeira? Elas não são causas. Se eu tiro o meu bastão da jogada, a bolinha A ela deixa de ser causa do movimento da bolinha B. Simplesmente porque a bolinha A não vai se mover. O status de causa que a bolinha A tem sobre a bolinha B é dado pela causa primeira, que é o meu bastão. Então, se não há a causa primeira, que é a causa no sentido mais forte, a causa da sequência toda é o meu bastão, se não há o meu bastão, o movimento dele, não há sequência causal. Não há sequência de causalidade eficiente. Não há movimento de nenhuma das bolinhas intermediárias, nenhuma das causas intermediárias e nem do efeito último, Então, as sequências causais elas têm uma causa primeira, tem uma série de intermediários, que como o próprio Tomás disse, podem ser quantas você quiser, e tem um efeito último, que é aquele último momento em que foi aquele lugar onde resultou a sequência, a série causal. Foi aquela última coisa que aconteceu. Depois de tudo ter acontecido, foi onde resultou aquela causalidade. Então, e o que ele está dizendo é que se eu tiro a causa primeira, simplesmente todo o resto não existe. Simplesmente somem as causas intermediárias, elas deixam de causar umas às outras até chegar no efeito último. E o efeito último, por sua vez, nem existe. Então, se a gente tirasse a causa primeira, a gente não teria nem efeito último, nem causas eficientes intermediárias. O que evidentemente é falso. O que evidentemente é falso. A gente vê na realidade que há causas eficientes ordenadas. Há causas eficientes ordenadas e há efeitos últimos. O vento que bate em mim quando eu abro a janela é o resultado último de uma série de causas intermediárias climáticas, meteorológicas, que, enfim, também são causas intermediárias, também não possuem em si próprias a razão da sua causalidade, como no caso das bolinhas. Há sempre algo que as move, há sempre algo que as causa, e você pode ir acendendo isso não infinitamente, porque senão você não tem a causa primeira e, portanto, você não tem esse movimento. Mas, ora, a gente constata que há um movimento. Portanto, é necessário postular a causa primeira. É necessário postular uma causa eficiente primeira que seja a causa da causalidade dessas causas intermediárias, que faça com que haja causas intermediárias e faz com que haja efeitos últimos. Por isso, é necessário admitir uma primeira causa eficiente, a qual todos dão o nome de Deus. E aí, o Reale vai falar um pouquinho aqui pra gente, novamente, sobre a questão metafísica e cosmológica, Porque ele vai dizer aqui que, à primeira vista, o argumento parece subentender o universo de esferas concêntricas, que é típico do pensamento antigo, como eu usei de exemplo também na última via. Com efeito, nessa visão, a causalidade eficiente exercida no plano de uma das esferas se justifica pela causalidade eficiente da esfera imediatamente superior. Além disso, o número de esferas intermediárias não pode ser infinito, porque se assim fosse, não haveria primeira causa eficiente e, consequentemente, não haveria causas intermediárias nem efeitos últimos, o que é falso. Então, esse argumento ele se enquadra, a princípio, dentro de uma cosmologia aristotélica. Ele parece se situar unicamente nesse contexto. Porque, para o Aristóteles, você tem... ele vai postular o primeiro motor imóvel, por causa de razões análogas a essas que a gente está explorando aqui. Mas essa causalidade ela parte do motor imóvel e move um primeiro ente, que é o primeiro móvel
que é a esfera mais externa das estrelas, né? Que é a esfera das estrelas fixas. E a esfera das estrelas fixas, por sua vez, move a esfera mais imediatamente anterior, que move a esfera mais imediatamente anterior, que move a esfera mais imediatamente anterior, e assim por diante, até chegar no mundo, onde, enfim, há outros efeitos, né? Mas percebam que nesse desenho do cosmos aristotélico fica bastante fácil de você visualizar isso, né? Quer dizer, você tem esferas que vão se causando umas às outras, né? Começando no primeiro motor imóvel, que não é uma esfera, mas que causa um movimento no primeiro móvel, que causa um movimento no outro móvel, no outro, até chegar no efeito último, que é o que a gente contempla na realidade, né? Que é o vento que bate no meu rosto quando eu abro a janela. Então, assim, provavelmente o Tomás pensava desse jeito e é assim que o Aristóteles pensava. Só que, o Reale vai dizer aqui, que quando o Tomás afirma que não importa que as causas intermediárias sejam várias ou uma só, Tomás dá a entender que não quer ligar a validade dessa prova à cosmologia antiga. Sua prova tem valor metafísico e não físico. Então o cara já estava um passo à frente da própria cosmologia, né? Ele acreditava de fato que a cosmologia fosse daquele jeito. Só que parece que ele abre um espaço aí para uma certa dúvida, do tipo, olha, talvez o movimento que a gente acha que se dá desde o primeiro motor imóvel até o efeito último que chega até nós, talvez esse processo intermediário ele seja um pouco diferente do que a gente está pensando. Né? Talvez as causas intermediárias sejam poucas, mas talvez elas sejam muitas. Né? O número pode variar. Pode variar. Você pode colocar quantas causas intermediárias aí você quiser. Agora, o fato de você colocar essas causas intermediárias, independentemente da quantidade que for, não altera o fato de que vai precisar do primeiro motor imóvel. Aliás, vai precisar de uma primeira causa eficiente. Né? Por mais que você coloque, sei lá, 9 esferas celestes, ou que você ignore que as esferas celestes causam umas às outras, mas que você coloque, que você atribua a causa eficiente, no final das contas, a algo, sei lá, a algum conceito aí da física contemporânea, sei lá, a elétrons, ou a prótons, ou a qualquer coisa do tipo, ou a átomos batendo uns nos outros, enfim. Mesmo que você adote qualquer outra dessas explicações, segue verdadeiro que você vai precisar postular uma primeira causa eficiente. Né? Isso independe da quantidade e de quais são as causas eficientes intermediárias. O fato é que vai ter de ser uma primeira. E essa primeira, ela própria, não pode ser causada. E por isso que ele chama de Deus. Bem, falamos sobre a primeira via, que é sobre o movimento, né, que é a via do movimento. Falamos sobre a segunda via, que é a via da causalidade eficiente. E agora a gente vai entrar em 3 outras vias que são talvez mais familiares à galera que está acompanhando aqui a série. Pelo menos a 4ª e a 5ª já foram vistas em outros lugares. Inclusive nos outros vídeos de Tomás, vocês vão notar algumas familiaridades. Bem, então agora a gente vai para a 3ª via, que é a via da contingência. Diz o Reale o seguinte: a 3ª via deriva do possível ou contingente e do necessário. Então a gente já falou um pouco aqui sobre esses conceitos de contingente e de necessário. Nos últimos vídeos sobre a metafísica de Tomás, a gente falou um pouco disso. E no começo desse vídeo eu disse que os vídeos anteriores iam ajudar bastante, iam iluminar significativamente esse vídeo aqui. E de agora em diante isso vai passar a valer mesmo. Assim, eu acho que nas últimas vias nem tanto, mas a partir da 3ª, o que a gente tratou nos outros vídeos de Tomás vai ser bastante relevante. Mas enfim, vamos ver qual é. Encontramos coisas que têm possibilidade de ser e não ser, pois constatamos que se geram e se corrompem, e consequentemente lhes é possível tanto ser como não ser. Então, novamente, na primeira via, o Tomás ele partiu de um fato evidente para a gente, né? Há movimento no mundo. Na segunda via, ele partiu de outro fato bastante parecido com esse primeiro, que é o fato de que há séries de causas eficientes no mundo, ordenadas. Nessa 3ª via, ele também vai partir de algo bastante evidente, né? Novamente, né? Um processo a posteriori. Ele vai partir de algo evidente no mundo e vai procurar as causas disso. E nesse caso, a constatação primária dele, a premissa da qual ele parte,
é o fato de que há coisas na realidade que têm possibilidade de ser e não ser. E novamente, como no caso do movimento, ele não está dizendo que todas as coisas têm possibilidade de ser e não ser. Como na primeira via ele não estava dizendo que todas as coisas se movem. Ou como na segunda via ele não disse que todas as coisas são causadas por outras. Ele não disse isso. Tudo que existe tem uma causa. Não foi isso que ele disse. Tampouco aqui ele está dizendo que todas as coisas podem ser e não ser. Não. Ele está dizendo que nós, na realidade, constatamos coisas, né, encontramos coisas que têm possibilidade de ser e não ser. E isso é bastante evidente também. Né? O exemplo mais claro, provavelmente, somos nós mesmos. Né? Quer dizer, eu sou absolutamente contingente. Não havia nenhuma necessidade ontológica de eu estar aqui. Eu estou aqui porque meus pais um dia se conheceram, se casaram, decidiram ter um filho. E cá estou eu. Mas até os meus pais, por exemplo, eles poderiam não ter se conhecido. E os pais deles, meus avós, né, poderiam não ter se casado, poderiam não ter tido meus pais. Então meus pais também são contingentes. Meus avós também são contingentes. E meus bisavós também são. Então eu definitivamente poderia não estar aqui. Né? Muitas coisas poderiam ter acontecido para eu não estar aqui. Então, enfim, esse é um exemplo bastante óbvio de coisas contingentes. Né? Eu sou contingente, você é contingente. Mas eu posso pegar qualquer outra coisa. Né? O famoso copo aqui, que sempre é exemplo na nossa série, ele é contingente. O fabricante do copo poderia ter escolhido não fabricá-lo. Esse copo aqui é das Olimpíadas de 2016, que foram aqui no Rio. E, nossa, para esse copo existir, muitas coisas precisaram acontecer. E se algumas dessas coisas não tivessem acontecido, esse copo não estaria aqui. Por exemplo, se as Olimpíadas fossem em outro lugar, né, em outra cidade ou em outro país. Né, tinha uma gama de possibilidades. Mas acabou sendo no Rio. E o fato de ser no Rio fez com que esse copo chegasse à minha mão, tivesse aqui, servisse sempre de exemplo nas lives. E, enfim, esse copo não seria desse jeito, né? Não estaria escrito Rio de Janeiro, não seria feito de um material que provavelmente veio daqui. Então tudo nesse copo aqui é contingente. Tudo na existência dele é contingente. E outra, eu poderia ter virado hoje, antes de gravar a live, e ter destruído esse copo, tacado fogo nele, derretido ele. No caso, enfim, ele é de plástico, né? Ele ia derreter, ia pegar fogo. Poderia ter feito isso, não haveria mais um copo. Esse copo é tão contingente que eu posso destruí-lo agora mesmo, se eu quiser. Isso a gente nota, né, que vale para várias coisas da realidade. A gente vai ver que a gente precisa postular algo que não é dessa natureza. Que não é assim, enfim, que não é contingente. Mas a gente vê que na realidade, no geral, as coisas com que a gente se depara, elas são contingentes. Ou seja, elas devem a existência delas a uma outra coisa. Elas não têm em si mesmas a razão de sua própria existência. Porque se elas tivessem, não teria como elas não serem. Elas teriam de ser necessariamente. Agora, não tem de ser, tanto que eu posso destruí-las, tanto que elas poderiam não existir. E tanto que tantos outros copos não existem, porque copos não são necessários, do ponto de vista metafísico. Enfim, é uma intuição bastante trivial, até eu diria. Eu acho que vocês podem perceber isso por vocês mesmos. Né? Então, há coisas que têm possibilidade de ser e não ser no mundo. Em outras palavras, há coisas contingentes. Mas é impossível que todas as coisas dessa natureza tenham existido sempre, pois o que pode não ser, em algum momento não existia. Por isso, se todas as coisas existentes na natureza são tais que podem não existir, em algum tempo não haveria nada de existente. Então, 2 etapas do argumento aí. É impossível que todas as coisas dessa natureza tenham existido sempre, pois o que pode não ser, em algum momento não existia. Então vamos lá. A gente já concordou aqui que eu posso muito bem não ser. Eu posso ser como posso não ser. Aconteceu por uma série de coisas, na realidade, de eventos, que eu sou, que eu existo. Aconteceu que eu existo. Mas eu poderia muito bem não ser. A gente já concordou com isso. Se meus pais, se meus avós não tivessem se conhecido, se não tivesse tido essa coisa toda, eu poderia não existir. E a intuição que ele quer mostrar aqui pra gente agora é que eu, sendo um ser contingente, que posso ser como posso não ser, eu não existo desde sempre. Se vocês olharem para minha história, né, eu tenho meus 20 e poucos anos, há 30 anos atrás eu não existia. Então, assim, o fato de eu
existir contingentemente, de eu poder ser como poder não ser, para o Tomás implica que eu, de alguma forma, já não existi em algum momento. Né? Em algum momento eu não existi. Isso vale para esse copo também. Ele não existe desde sempre. Em algum momento ele não existia, em algum momento passou a existir. Né? E isso que faz dele um copo contingente, uma coisa contingente. Né? Eu não sei se existe algum copo que não é contingente, nunca vi, mas enfim, é isso que torna todas as coisas contingentes, né? O fato delas poderem não ser. E, segundo Tomás, aquilo que pode não ser, em algum momento não foi. Eu, em algum momento, não fui. Vocês também tiveram uma data bastante específica de nascimento, enfim, até, dando aí os 9 meses da gestação. Um ano antes do nascimento de vocês certamente não existiam. Então, assim, notem como essas coisas estão relacionadas. Como faz sentido a gente associar essas coisas. Então não é possível que todas as coisas dessa natureza, ou seja, não é possível que todas as coisas contingentes tenham existido sempre. Pois o que pode não ser, em algum momento não existia. É o que a gente percebe nas coisas que a gente vê que são contingentemente. Em algum momento elas não existiam. Por isso, se todas as coisas existentes na natureza são tais que podem não existir, ou seja, se todas as coisas existentes são contingentes, né, são simplesmente possíveis e não necessárias, em algum momento não haveria nada de existente. Né? Então, se tudo o que há em algum momento não foi, em algum momento não havia nada. Esse é o argumento que ele quer fazer. Né? Esse é o próximo estágio do argumento. Né? Se tudo isso aqui, né, a gente olha em volta, a gente está vendo que tudo parece ser contingente. E essa hipótese poderia ser levantada. Né? Tudo é contingente. Ora, mas se tudo é contingente, significa que tudo em algum momento não foi. E ora, se tudo em algum momento não foi, em algum momento não havia nada. E aí vocês já conseguem perceber que essa hipótese é um pouco bastante absurda. Né? O fato de em algum momento não ter havido nada. E, assim, para além do fato disso ser em si contraditório e em si estranho à nossa inteligência, né? Enfim, simplesmente um momento em que não havia nada, o Tomás vai além. Ele diz, ora, se isso é verdade, né, se é verdade que em algum momento não houve absolutamente nada, porque tudo é contingente e tudo em algum momento não existiu, também agora não haveria nada de existente. Pois o que não existe só começa a existir por meio de alguma coisa que já existe. Né? Então, se em algum momento lá atrás não houve nada, era um zero absoluto, não havia absolutamente nada, todas as coisas possíveis que podem ser e não ser, não eram, se tudo não era, ou seja, se nada era, não tem como disso terem surgido as coisas. Né? Aquilo que vem a existir só pode vir a existir a partir de algo que já existe. Né? É aquele velho, aquela velha frase, né? Nada vem do nada. Né? Se em algum momento não houve nada, de onde é que veio alguma coisa? Né? Se tudo é contingente, em algum momento não houve absolutamente nada, como que as coisas surgiram? Né? Como que as coisas são? De onde é que elas tiraram o ser delas se não havia nada antes? Por isso, se em algum tempo não havia nenhum ser, teria sido impossível alguma coisa começar a existir. E assim, também agora, nada existiria. O que é evidentemente falso. A gente está vendo que as coisas existem. Né? Mesmo que você apele para o solipsismo mais louco, que nada existe, que só você existe, bem, só você existe. E você, sendo contingente, em algum momento você não foi. Então, como que você veio a ser? Né? Ainda no caso do solipsismo, esse argumento parece se sustentar. Ainda que você queira negar a existência de tudo, você não vai negar a existência de si próprio. E você mesmo é contingente. De onde é que você veio? Né? Precisa haver algo que te deu o ser, que te concedeu o ser. Né? Algo existente, né? Não algo inexistente. Por isso, e aí a conclusão é a que a gente é levado a afirmar, nem todos os entes são contingentes, mas é preciso que na realidade haja alguma coisa necessária. Então, beleza, tudo é contingente, em algum momento não havia nada. Ok, mas nesse momento em que não havia nada dessas coisas contingentes, algo precisava haver.
algo precisava ser, algo precisava existir, justamente para que essas coisas que existem hoje pudessem vir a ser. Justamente para que pudesse haver essa retirada do não ser, né? Que as coisas pudessem emergir da potencialidade e se atualizarem. Era necessário que houvesse algo em ato efetivamente existente, que permaneceu sempre, para que nesse suposto momento em que todas as coisas contingentes não existiam, mesmo nessa situação, elas pudessem vir a existir. Justamente porque elas receberam ser desse ente necessário. Ora, e aí ele diz, né? Então ele diz aqui, ó, é necessário que haja algo necessário. É preciso que haja algo necessário para a gente não cair nessa série de absurdos que eu acabei de explorar. E ele diz aqui ainda, ora, toda coisa necessária tem a sua necessidade causada por outra ou não. Ele abre essa possibilidade. Uma coisa que é necessária, não necessariamente ela é incausada. Talvez a causa daquela coisa seja necessária. E, enfim, tendo a causa, tida a causa, existente a causa, enfim, tendo a causa atuando, segue-se o efeito. Como a gente viu, se a gente corta a causa da jogada, o efeito cessa. Então, assim, a presença da causa traz o efeito consigo, ela causa o efeito. Então, talvez, essa coisa necessária que a gente está postulando, talvez ela própria não seja necessária em si mesma, mas ela é efeito de algo que é necessário. E, portanto, ela deriva a sua necessidade daquilo que a causou, justamente porque aquilo que a causou é necessário. É ela mesma necessária, É essa causa, ela mesma tem necessidade nela própria. Enfim, e aí ele levanta aquela hipótese, A gente poderia ir indo ao infinito, Tipo, mas essa causa necessária deriva a necessidade dela de uma outra causa que a causou, que é ela própria necessária por causa de uma outra causa que a causou, que é necessária porque uma outra causou, e assim por diante. Mas ele diz aqui, é impossível ir ao infinito nas coisas necessárias, que tem a causa de sua necessidade em alguma outra coisa, como já foi demonstrado a respeito das causas eficientes. Então, assim, de onde veio a necessidade no fim das contas, um ente aponta para o outro, o outro ente necessário aponta para o outro, dizendo que veio do outro. Um ente necessário vai ficar dizendo que a necessidade dele derivou do outro ente, e derivou do outro ente, que derivou do outro ente, que derivou do outro ente. Tá, mas de onde é que derivou? Se nenhum desses entes tem em si próprios a causa do ser, qual ente é a causa do ser? De onde é que veio o ser? De onde é que vem esse ser que está sendo passado de uma causa para outra? Por isso, não podemos deixar de admitir a existência de um ser que seja em si mesmo necessário e não receba de outros a própria necessidade, mas seja causa de necessidade. Mas seja causa de necessidade para os outros. E a esse ser necessário, todos chamam Deus. E aí notem aqui, como isso que está sendo dito é bastante relacionado, na verdade deriva diretamente da concepção metafísica, das concepções metafísicas que a gente explorou nos últimos vídeos. Quer dizer, Deus é o ser em sentido absoluto, o ser não limitado, o ser infinito, sem essência, cuja essência, entre aspas, se identifica com o próprio ser. Ele cede ser às outras coisas, sem ele próprio perder nada do ser. Então as outras coisas, elas não têm si próprias do ser. Eita, esbarrei aqui. Elas próprias não têm a razão do ser em si próprias, do seu próprio ser em si próprias. Mas elas derivam de outras coisas, justamente do ser. Elas derivam de uma outra coisa, que é justamente o ser em si mesmo, que concede o seu ser às coisas limitadas, particulares, que não contêm o ser, não contêm a existência na sua própria essência. Este argumento parte da constatação de que as criaturas, já que nascem, crescem e morrem, são contingentes e, portanto, possíveis, isto é, não possuem o ser em virtude de sua essência, como a gente já explicou nos outros vídeos. Como exemplificar, então, a passagem da possibilidade à existência atual e, portanto, ao grau de ser ou necessidade de que de fato possua? Se tudo fosse possível, teria havido um tempo em que nada teria existido e agora nada existiria.
Se quisermos explicar a existência atual dos entes, isto é, a passagem do estado possível ao estado atual, é preciso admitir uma causa que não foi e não é de modo algum contingente ou possível, porque está sempre em ato. E essa causa se chama Deus. Enfim, desenvolvimento que ele fez aqui, disso que eu expliquei agora há pouco, que a gente já viu nos outros vídeos, né? Como é que as coisas iam sair do nada, né? Elas precisam receber o ser de alguma coisa. E de onde elas vão receber esse ser? Justamente daquele ser cuja essência é o próprio ser. Né? Justamente do ser em sentido pleno, do ser infinito. Né? Então, enfim, isso se encaixa perfeitamente bem nos vídeos de metafísica anteriores, né? Mais particularmente com o primeiro. Bem, gente, essa foi então a terceira via para o conhecimento de Deus. Agora passamos da metade. Vamos agora para a quarta via, que é a via dos graus de perfeição. Né? Recapitulando aqui, a primeira via foi a via do movimento, a segunda via é a via da causalidade eficiente e a terceira via foi a via da necessidade e da contingência. Indo agora para a quarta via, que é a via dos graus de perfeição. A quarta via diz respeito à gradação que se pode encontrar nas coisas. É um conceito que a gente, esse conceito de gradação, na realidade, é algo que a gente já cansou de ver aqui na série. E, enfim, acredito que se você chegou até aqui, você já tenha, ao menos de maneira mais ou menos intuitiva, percebido o que isso significa. É um fato que nas coisas se encontra o bem, o verdadeiro, o nobre e outras perfeições em grau maior ou menor. Ele vai falar ainda da perfeição do ser, né, dos graus de perfeição do ser. Mas, indo para um plano um pouco mais fácil de captar, ele fala aqui que nas coisas se encontra bem, verdade, nobreza e outras perfeições em grau maior ou menor. Pensemos aqui no caso da bondade, como ele diz aqui, né, no bem, né, graus de bem. Quando eu olho para a realidade, eu vejo que há coisas que são mais boas e coisas que são menos boas, né, melhores e piores. Isso é bastante evidente. Né? Em situações diversas, isso pode variar, mas você, em todo momento da sua vida, independentemente de qual seja, você vai poder olhar para a realidade e ver que na diversidade das coisas do real, as coisas participam do ser, as coisas participam do bem, as coisas têm bem de forma distinta. Né? Você, o tempo todo, na hora que você vai agir, você vai estar justamente hierarquizando as coisas. Né? Você vai estar pegando as coisas que se apresentam diante de você, sei lá, as suas tarefas, as suas possibilidades de ação, e vai estar hierarquizando, pensando, não, ó, isso aqui é melhor, isso aqui é bom, mas não é tão bom, isso aqui é um pouco pior, isso aqui é melhorzinho, né, esse aqui é a melhor de todas. Então, na realidade, você está sempre vendo isso, você está sempre percebendo esses graus de bem. Tanto que, enfim, para você agir, você age justamente em vista daquilo que você nota que é sumamente bom naquela circunstância. Né? Eu analiso a circunstância, uma coisa me parece boa e eu vou lá e busco aquela coisa. Né? Se eu busco aquela coisa, é justamente porque aquela coisa em específico me parece melhor do que as outras possibilidades que se apresentaram. E não é que as outras possibilidades sejam ruins ou mais, ou tenham mal em si mesmo dentro delas, enfim. Isso também entraria no problema metafísico que a gente já discutiu algumas vezes, né? Sobre se o mal é uma coisa ou não. Mas o fato é que se você optou por uma possibilidade dentre outras, né? Quando você poderia ter escolhido outras possibilidades de ação, é porque aquela te pareceu boa num grau maior do que as outras. Né? Você percebeu aquilo como melhor e as outras coisas como menos boas, né? Como piores, num sentido relativo. Né? Portanto, um grau maior de bem em uma possibilidade e um grau menor de bem nas outras possibilidades. E assim você ficou com aquilo que te pareceu mais elevado, né? mais bom, melhor. Isso vale para pessoas também. A gente olha em volta e a gente vê exemplos de pessoas boas. E a gente vê exemplos de pessoas melhores. E a gente vê exemplos de pessoas não tão boas assim. Então, esse é um exemplo aí bem tranquilo. Né? Bom, você pode ter diante de você, na história da humanidade, de um lado, sei lá, Joseph Stalin, e do outro lado você tem São Francisco de Assis. O próprio Santo Tomás mesmo. Mas eu vou pegar São Francisco, que é uma figura um pouco mais conhecida, até para a galera mais leiga, né? Enfim, que é um símbolo de uma pessoa muito boa, né?
é um exemplo bastante evocado quando você vai dar um exemplo de uma pessoa boa, e o Stalin também é um exemplo bem, bem comum quando você está pensando em pessoas ruins, né? Poderia ser qualquer outro ditador do século XX, não só ditadores também. Mas enfim, você está diante de São Francisco de Assis e de Stalin, e você sabe que existe uma diferença gradativa com relação ao bem nessas duas pessoas. Você sabe que São Francisco de Assis ele é mais bom, ele está mais alto na escala do bem do que o Stalin, né? Metafisicamente, nada, nem ninguém é 100% mal. Então o Stalin só é muito, muito, muito pouco bom. Mas, de qualquer forma, você usa uma mesma escala, vamos dizer assim, que é a escala do bem, para medir essas duas personalidades, né? Você vê que São Francisco está aqui e você vê que Joseph Stalin está aqui. Agora, sei lá, você poderia pegar outra pessoa boa, sei lá, um outro santo importante, Madre Teresa de Calcutá, sei lá. Madre Teresa e São Francisco de Assis. Eu não tenho capacidade de avaliar qual deles é melhor, também nem me interessa fazer isso. Mas, fato é que você poderia olhar para eles dois e falar, pô, talvez esse aqui fosse melhor, talvez esse aqui fosse um pouco menos melhor, menos bom. Enfim, você pode olhar para pessoas na realidade e fazer essa comparação. No caso de santos é um pouco mais complicado, mas assim, vamos lá, você tem dois amigos, amigo A e amigo B. Aí você vê, pô, qual desses amigos é uma pessoa melhor? O amigo A tem algumas qualidades, ele é uma pessoa maneira, ele trata os outros bem e tal. Só que, pô, o indivíduo B, né, o amigo B, ele não tem essas qualidades do amigo A, mas ele tem aquelas outras, né? Pô, qual será que é uma pessoa melhor? Enfim, não é muito saudável você ficar pensando isso das pessoas, você ficar pensando muito nisso o tempo todo. Mas o fato é que você consegue perceber essas gradações na realidade, né? No caso de pessoas, às vezes é meio difícil quando elas estão muito próximas, mas no caso do Joseph Stalin e do Francisco de Assis, a diferença é bastante abismal. Você consegue perceber que há graus diferentes de bondade ali, né? Ainda que na linguagem coloquial a gente possa dizer que o Stalin é mau, metafisicamente ele é bom num nível muito reduzido, né? Enfim, de qualquer forma, ele está sendo avaliado segundo uma mesma escala, que é a escala do bem, né? Esse é o ponto que eu quero que fique claro aqui. Enfim, eu peguei o exemplo do bem, que é o primeiro exemplo que ele dá, mas ele fala também do verdadeiro, do nobre, de outras perfeições. Enfim, todas as perfeições, todas as qualidades, entre aspas, desse tipo, podem ser avaliadas dessa forma, né? A gente pode falar da beleza também. Eu vejo uma obra de arte, vejo uma outra obra de arte, eu consigo avaliar, às vezes, qual é mais bela, né? Qual que eu considero mais bela do que a outra, né? Qual que está acima no grau de beleza. Sem, com isso, jogar a outra e dizer que ela é não bela. Eu estou diante de duas pinturas que eu considero sensacionais, e só porque eu acho uma mais bela, eu não preciso descartar a beleza da outra e dizer que não, essa é bela e a outra não. Não, as duas são belas, mas em graus distintos, né? Essa experiência é bastante comum a nós, né? Avaliar as coisas em termos de grau segundo uma mesma escala, segundo um certo referencial. E essa questão do referencial que vai pegar o Tomás aqui, que o Tomás vai salientar aqui para poder conduzir a gente diante, né? Aliás, em direção a uma prova da existência de Deus. Porque ele vai dizer o seguinte: mas o grau maior ou menor, de qualquer perfeição que seja, se atribui às diversas coisas conforme elas se aproximam mais ou menos a algo de sumo e absoluto. Então ele coloca como exemplo, assim, mais quente é aquilo que mais se aproxima do sumamente quente. Enfim, mesma coisa que aquilo que é bom é aquilo que mais se aproxima do bom em si, né, da bondade em sentido pleno. Ou seja, sempre que a gente vai fazer essas gradações na realidade, a gente vai pegar esses conceitos e aplicar gradativamente as coisas e dizer que eles diferem por grau, apesar de possuírem essa qualidade, a gente tende a entender, né, que no fundo o que a gente está fazendo? A gente está colocando essa perfeição, essa qualidade como um referencial sumo, como o grau máximo dessa escala, e está organizando as coisas nessa gradação, né? Então, quando eu digo que uma coisa é melhor do que a outra, né, quando eu digo que São Francisco de Assis é mais bom
Eu acho que já deu para perceber que eu estou usando mais bom de propósito, não falando em melhor, justamente para dar essa ideia do mais e do menos na gradação. Então, se eu digo que São Francisco de Assis é mais bom do que Stalin, é com referencial absoluto daquilo que é bom, independentemente do indivíduo ou do grau em que aquilo se concretize, né? Esses parciais que a gente encontra na realidade, esses gradativos, esses maiores e menores, mais e menos, só são mais e menos na medida em que se afastam ou se aproximam de um sumo, de um topo, de um cume, de um referencial supremo e absoluto, com relação ao qual a gente pode julgar essas outras coisas e dizer que elas são mais ou menos aquela coisa, né? Aquele conceito, aquela qualidade. Então, se eu digo que uma coisa é boa, outra coisa é menos boa, uma coisa é mais boa, outra é menos boa, só posso fazer isso tendo por referência o bem. E aí eu vejo, não, essa pessoa se aproxima mais daquilo que eu considero bem, daquilo que eu entendo por bem, ou daquilo que é o bem de fato. E aquela outra não, ela se afasta, ela não se adequa ao bem como ele é, né? Àquilo que é a bondade. Da mesma forma, beleza, né? Se eu digo que uma coisa é mais bela do que a outra, é porque essa coisa se aproxima mais da beleza. Ela é mais parecida, digamos assim, ela participa mais da beleza do que as outras coisas. É por isso que eu digo que ela é mais bela. Então, o grau maior ou menor se atribui às diversas coisas conforme elas se aproximam mais ou menos a algo de sumo e de absoluto. Dessa forma, existe algo que é verdadeiro, algo que é nobre, algo que é bom, em grau máximo. E, consequentemente, algo que em grau máximo é ser. Já que o que é máximo na verdade é máximo também no ser, conforme Aristóteles. Então notem aqui, né? Existe algo que é verdadeiro, nobre e bom em grau máximo. Justamente que serve como termo comparativo absoluto, sumo, a partir do qual, né, a gente pode julgar se as outras coisas são boas, nobres, belas, verdadeiras, etc, etc. E aí ele parte dessa pluralidade de bondade, né, de perfeições, para falar também do ser. Né? Quer dizer, existe consequentemente, então, algo que é grau máximo de ser. Justamente por causa daquela identificação que existe entre o bom, o verdadeiro, o uno e o ser. Né? Que a gente viu nos últimos vídeos. No antepenúltimo, penúltimo, enfim, em algum dos últimos vídeos. Então, se há algo que é um grau, né, que não é um grau, mas que é um referencial absoluto de bondade, esse ente, né, esse algo, esse referencial é também o referencial absoluto do ser. E ele diz aqui, por isso deve haver algo que para todos os entes é a causa de seu ser, de sua bondade e de toda outra perfeição. E a isso nós chamamos Deus. Né? Então, vendo todas as coisas que existem na realidade, como elas participam em graus diversos dessas perfeições, a gente tende a concluir que para a gente poder fazer essa avaliação, na verdade, a gente precisa conceber que exista um referencial. Né? E a gente mede se as coisas são ou não boas, belas, nobres, etc, etc, na medida em que elas estão em conformidade ou não estão em conformidade com esse referencial. E esse referencial é justamente Deus. E aí ele fala um pouco sobre a questão metafísica aqui também. Também esse caminho parte da constatação empírica, metafisicamente interpretada, relativa à gradação dos entes, segundo o qual o ser é participado e expresso diversamente. Enfim, a gente já explicou isso no outro vídeo, né? As diversas coisas da realidade participam do ser de modo diverso e de modo inferior e superior, né? De modo mais uno, de modo menos uno, de modo melhor, né? Mais bom, de modo menos bom, pior, enfim, assim por diante. Há um mais ou menos no plano do ser, e consequentemente, recorde-se o que já se disse a propósito dos transcendentais, no nível de bondade, de unidade e de verdade. Né? Então, o fato de ter referencial dessas coisas, enfim, implica que haja um referencial dessas outras também. Né? Como a gente disse, né, o bom, o uno, o verdadeiro e o ser, eles são termos conversíveis. Né? O que a gente pode dizer de um, a gente pode dizer do outro. Então, se há um grau referencial máximo de um deles, também há dos outros. Fato. E a gente nota na realidade que há. Quanto mais ser um ente tiver, tanto mais é uno, verdadeiro e bom.
Ora, constatada essa gradação, passa-se à explicação, afirmando que as coisas mais ou menos verdadeiras, boas, etc., etc., o são em relação ao ser absolutamente uno, absolutamente verdadeiro, absolutamente bom, que possui o ser de modo absoluto. Possui o ser de modo absoluto, possui a bondade de modo absoluto, a verdade, etc. Esta é a razão da passagem. Se os entes têm um grau diverso de ser, isso significa que tal fato não lhes deriva em virtude de suas respectivas essências, caso em que seriam sumamente perfeitos. Então, se a coisa ela tivesse o ser por si própria, tivesse em si mesma a razão do seu próprio ser, ela seria perfeita. Não teria como a gente medir graus de perfeição, porque ela própria seria o referencial a partir do qual a gente mediria os graus. Né? Se a gente vê que algo é inferior ontologicamente, é porque há um superior com relação ao qual a gente pode fazer essa afirmação. Há aquilo que é o referencial sumo de participação do ser, da bondade, etc. E só por isso a gente pode dizer que as outras coisas são menos ou mais dessas qualidades, entre aspas, dessas características, vamos dizer assim. Então, o fato de a gente olhar na realidade e dizer que há graus de ser, implica necessariamente que o ser dessas coisas não esteja nelas próprias. É porque se essas coisas tivessem em si a razão do próprio ser, elas seriam o próprio ser. Então não haveria aí um referencial externo. A própria coisa já seria ela mesma perfeita, porque ela serviria de referencial. E a gente não conseguiria ver essas distinções. Então é claro que, nesse sentido, como a gente constata graus de ser na realidade, de bondade, etc., etc., a gente precisa concluir que as coisas elas não têm ser, não têm bondade, não têm verdade por elas mesmas. Mas elas recebem isso de algo que não é elas próprias. Esta é a razão da passagem. Se os entes têm um grau diverso de ser, isso significa que tal fato não lhes deriva em virtude de suas respectivas essências, caso em que seriam sumamente perfeitos, como eu acabei de dizer. E, se não deriva de suas respectivas essências, isso significa que o receberam de um ser que dá sem receber, que permite a participação sem ser partícipe, porque é fonte de tudo o que de algum modo existe. E dessa vez ele não diz, mas a gente, enfim, já está bem óbvio, a gente pode explicitar aqui, que ele está falando de Deus. Enfim, novamente, essa via aqui se enquadrando dentro de toda a explicação, de toda a teoria metafísica que a gente viu até agora. Ou seja, Deus empresta o ser às coisas. Deus, sendo o ser, é o único que pode ceder ser às coisas. É o único em virtude do qual as coisas podem existir. Então, falamos da primeira via, que é a via do movimento, dos motores e dos moventes. Falamos da segunda via, que é a via da causalidade eficiente. Falamos da terceira via, que é a via da necessidade e da contingência. E falamos da quarta via, que é a via dos graus de perfeição. E agora, finalmente, chegamos à quinta via, que é a via do governo das coisas, a via do finalismo, como ele coloca aqui. Que é uma via que vai numa direção um pouco distinta das primeiras vias que a gente estudou agora, das outras quatro. Enfim, isso vai ficar mais claro ao longo da explicação. Mas, enfim, ele diz aqui que a quinta via se depreende do governo das coisas. E aí ele vai colocar a premissa dele. Nós podemos ver que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos naturais, por exemplo, agem em função de um fim. E isso é evidente pelo fato de que sempre ou quase sempre agem do mesmo modo para obter a perfeição. Portanto, está claro que não alcançam seu fim por acaso, mas por uma predisposição. Então vamos lá. A premissa, a constatação fundamental que ele está fazendo aqui é a seguinte. As coisas agem em função de uma finalidade. Da mesma forma como nas outras vias, ele partiu de um pressuposto bastante evidente, de uma constatação mais imediata da realidade, aqui ele não faz diferente. As coisas agem em função de uma finalidade. Então, eu vejo nas coisas naturais, principalmente, não pensando aqui nas coisas naturais, eu vejo que a árvore ela tem uma tendência de, ao ser plantada, se desenvolver sempre com uma certa regularidade, com qualquer árvore. Sempre vai haver uma certa regularidade que vai fazer com que ela cresça, floresça, dê os seus frutos. Em toda a minha experiência de árvore, vamos pegar uma árvore específica aqui, a macieira. A gente falou um pouco de maçã hoje, vamos falar de novo.
Quando eu pego a macieira, sempre que eu vejo uma macieira, que eu planto uma macieira, que eu acompanho o processo do seu crescimento, eu vejo que há ali uma, como ele diz aqui, uma predisposição. Né? Existe uma regularidade que é obedecida nas macieiras. Eu sempre que eu plantar uma macieira, ela vai crescer, vai começar com os ramozinhos, vai começar a criar raiz, vai crescer um caule e tal, vai criar as folhas, virar madeira, etc, etc. E ela dá os seus frutos. E no fim das contas, a gente vê que todo esse processo, ele é um processo que tem um fim, né? Tem um objetivo, tem uma finalidade. Que no caso da planta é a finalidade de dar os frutos. Né? O telos da mangueira, ó, da macieira, do pé de macieira mesmo, né? O telos da macieira, né? O fim último da macieira é dar as maçãs. Né? Todos os outros processos, aquilo que a gente vê na constituição da árvore, tudo que acontece ali dentro, tudo que ela cria, tudo que ela faz, se dá em vista dessa obtenção final, né? Da obtenção do fruto, desse efeito último, dessa causa final, dessa finalidade, desse objetivo que é gerar o fruto. As árvores não, as folhas, elas vão estar ali para absorver a luz do sol, né? Fazer a fotossíntese, vão ter aqueles canais cujos nomes eu já esqueci aqui uma vez em um outro vídeo, xilema e floema, eu acho, que trazem os fluidos de cima para baixo, né? Pegam os sais minerais, levam para cima, que aí move a água também. Enfim, todos esses processos, no fim das contas, eles vão estar ordenados a um fim, a um objetivo que é a obtenção do fruto, né? A produção da maçã. E quando a gente olha para os entes naturais de maneira geral, a gente vê que isso sempre acontece. Né? Sempre, ele coloca aqui, sempre ou quase sempre agem do mesmo modo. Né? Porque pode haver obstruções. Né? Tem ali uma macieira, ela está crescendo em vista de um fim, eu vou lá e corto a macieira. E arranco a macieira do chão, né? Arranco pelas raízes, né? Eu jogo um balde de água em cima dela e ela morre afogada. Eu nem sei se esse é o termo certo quando vai falar de planta. Não sei se uma planta pode morrer exatamente afogada, mas enfim, vocês pegaram a ideia. Né? A não ser que venha algo externo mexer naquilo ali, né, de alguma forma, aquilo vai tender àquele fim. Né? Aquele fim vai ser sempre obtido. Né? Tudo naquele ente vai estar ordenado àquele fim. Né? E ele só não vai alcançar aquele fim se acontecer alguma irregularidade. Né, alguma contingência qualquer que impediu aquilo de acontecer, né, algo vindo de fora. Né, como eu disse, eu posso arrancar a planta, cortá-la, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, como a gente vê que isso acontece sempre, ou quase sempre, considerando casos em que a gente deliberadamente ou alguma outra coisa vai lá e claramente interrompe um processo que estava acontecendo, a gente percebe que há essa regularidade e que essas coisas não alcançam seu fim por acaso. Né? Não é como se sempre que fosse crescer uma árvore, a sementinha fosse lá, lançasse um dado e tipo, dessa vez vou crescer desse jeito, dessa vez vou alcançar aquele fim e, da próxima vez talvez rode o dado e ela se transforme ao invés de numa árvore, numa girafa, num elefante. Né? Isso não vai acontecer. Né? Ela tem ali, né, a sementinha, ela tem dentro de si própria as suas potencialidades que vão se desenvolver de uma determinada maneira. Então não é por acaso que isso acontece. Não é por acaso que isso acontece. E aí, o Tomás dá um próximo passo no argumento. Visto então que não é por acaso que as coisas alcançam seu fim, mas por uma predisposição intrínseca a elas, tudo o que não tem inteligência, ele diz aqui, não tende ao fim, a menos que seja dirigido por algum ente dotado de conhecimento e inteligência, como a flecha lançada pelo arqueiro. Então, o Tomás vai dizer que o fato das coisas estarem predispostas a um fim, né, é como até esse termo sugere um pouco, né? Se a coisa está predisposta, quem foi que predispôs essa coisa, né? Porque é meio estranho que algo sem inteligência predisponha a uma outra coisa. A ideia de predisposição e de ordenação e de finalidade, ela está muito associada à ideia de inteligência. Né? Até como o próprio Reale diz aqui, cita como exemplo, acredito até que o Tomás utiliza esse exemplo. Né? Ele diz aqui, né, é como a flecha lançada pelo arqueiro. Então a flecha que é lançada pelo arqueiro, beleza, a flecha não tem inteligência, o arco não tem inteligência, o alvo ao qual a flecha tende também não tem inteligência.
Agora, tem inteligência o arqueiro que ordenou tudo isso. Né? Tem inteligência o arqueiro que pegou isso tudo e falou, pô, vamos ordenar isso aqui. Eu vou colocar o arco de tal jeito, colocar a flecha e tal, posicionar o alvo, ficar a uma distância X, vou soltar a flecha e pau. Atingir o alvo. Esse processo, que é um processo de uma finalidade atingida, né, de uma finalidade buscada e atingida, foi um processo, digamos assim, pensado. Foi um processo racional. Foi um processo que foi ordenado por algo que é inteligente. Foi ordenado por uma inteligência. No caso, pelo arqueiro. Né, que planejou isso tudo. Né, e que ordenou tudo isso para que essa cena, né, esse evento de arquearia, atingisse o seu fim. Para que o tiro dele atingisse o alvo. Por isso, existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas naturais para seu fim. E esse ser nós chamamos de Deus. Né? Então, ele vai dizer... Esse é basicamente o argumento dele. É um argumento bastante conhecido até. Então, eu vejo nas coisas que há finalidade, que há ordem, que há direcionamento. E aí eu me pergunto, pô, quem foi que direcionou isso? Quem foi que colocou ordem na casa? Né? Isso aqui tá, digamos assim, isso aqui tá bonitinho demais para ser verdade. Né? Isso aqui tá muito ordenado para ser por acaso. Tá tudo funcionando muito bem. Né? Não deve ter sido obra do acaso. Então quem foi que ordenou esse negócio? Né? Quem foi que pensou e dispôs e predispôs as coisas, cada uma para o seu fim? Dirá Tomás, que é Deus. E aí o Reale faz mais algumas observações sobre essa via. Né? O argumento é basicamente esse. Mas ele diz aqui: também este último caminho parte da constatação de que as coisas, ou algumas delas, agem e operam como se tendessem para o fim. De fato, é o que a gente percebe. Enfim, volta no exemplo da macieira. Né? A gente vê que toda ela está disposta, está ordenada, de modo a atingir um certo objetivo. Dizendo que alguns corpos naturais agem sempre ou quase sempre do mesmo modo, Tomás quer destacar duas coisas. Né? Então, agora a gente vai pegar aqui algum aspecto de uma certa percepção do Tomás do mundo, e que é interessante da gente notar aqui e esclarecer, para não permitir que esse argumento caia em alguns espantalhos. Então o Tomás diz que alguns corpos naturais agem sempre ou quase sempre do mesmo modo. E aí o Reale diz algumas coisas que a gente pode concluir a partir disso. A primeira coisa é que ele, Tomás, não parte da finalidade de todo o universo. E não pressupõe uma concepção mecanicista da natureza. Né? São duas coisas. Né? Então ele não parte de uma finalidade do universo. Ele não está dizendo que o universo ele tende a uma finalidade. E tudo no universo está sendo movido para uma causa comum. Né? O universo como um todo orgânico, talvez, que tem, enfim, como se fosse um organismo. Né? Num organismo as coisas estão predispostas. Beleza, cada uma tem o seu fim, mas no todo tudo tem um fim só. Né? Sei lá, no sistema digestivo. Cada órgão tem a sua função, mas tem uma finalidade total ali, né? Que é digerir o alimento e transformar aquilo em fezes no final. Pegar o bolo alimentar e transformar em fezes. Não é, e aí aqui o Tomás ele não está dizendo como se o universo fosse um organismo, fosse um sistema, como sistema circulatório, respiratório, digestivo, enfim, não lembro qual é o termo, mas excretor, eu acredito que seja excretor. Enfim, o universo todo não tem uma finalidade, ao menos não é isso que ele está pressupondo quando ele está fazendo esse argumento. Ele está falando dos entes particulares, não está dizendo que o cosmo todo tende a um fim. E isso é importante para que, enfim, não se caia em nenhum tipo de espantalho com base nisso. Né? É bom deixar isso claro. E também ele não pressupõe uma concepção mecanicista, uma concepção mecanicista da natureza, na qual Deus interviria, juntando pedaços indiferentes para constituir o relógio. Então ele também não está dizendo que o cosmo é algo mecânico, né, onde as partes vão interagindo entre si mecanicamente. Naquele esquema que a gente está acostumado a conceber com a nossa cabeça moderna, né? Como se os cosmos fossem várias bolinhas que vão se batendo e aí o movimento de uma gera o movimento da outra que bate de uma maneira mecânica, como se fosse um relógio, como ele diz aqui. Né? Como se Deus fosse um relojoeiro que programou o relógio, né? Que encaixou as peças e a partir dali ele funciona por si próprio. Não é isso também. Não é isso também. Há uma finalidade mesmo.
né? No universo mecânico não há finalidade, há bolinhas batendo em bolinhas e acontece das coisas saírem, se desenvolverem de uma maneira mais complexa, ou enfim, acidentalmente as coisas parecem ter um fim no universo mecânico. Mas não, aqui é um universo finalista. Novamente, não no sentido de que o cosmo tem um fim, mas no sentido de que as coisas, os entes, eles têm fins próprios, particulares, cada um deles, diferentes uns dos outros. A finalidade constatada diz respeito a algumas coisas, coisas que têm em si um princípio de unidade e de finalidade. Então, das coisas particulares. E a segunda é que as exceções devidas ao caso não reduzem a validade desse ponto de partida. Então a primeira coisa foi esse esclarecimento quanto à finalidade e ao mecanicismo. E ele diz aqui que as exceções devidas ao acaso não reduzem a validade desse ponto de partida. Então ele está deixando bem claro, olha, eu sei que há exceções na natureza. Eu sei que se eu plantar uma macieira, pode vir algum otário chutar. Chutar ali o brotinho de macieira e pronto, acabou a macieira, não tem mais, não vai crescer. Eu sei que essas coisas acontecem. Eu sei que fatores climáticos, enfim, podem inibir o crescimento da planta e fazer com que ela saia diferente ou débil em algum aspecto. Mas isso não invalida o todo do argumento. As coisas claramente tendem a um fim. Não é porque acontece de algumas vezes algumas coisas desviarem do fim ou terem o seu processo de busca da finalidade, o seu processo em direção à finalidade interrompido, que a gente vai ignorar o argumento. O ponto do Tomás é justamente isso. Ele está tentando fazer com que esse argumento sobreviva também a esse tipo de possibilidade. Ora, se o agir em função de um fim constitui certo modo de ser, pergunta-se qual seja a causa dessa regularidade, ordem e finalidade contestáveis em alguns entes. Constatável, vai contestar. Constatáveis em alguns entes. Desculpa, gente, eu tô cansado, esse vídeo tá grande pra caraca. Tal causa não se pode identificar com os próprios entes, visto que eles são privados de conhecimento. Enfim, é claro que eu não vou virar pra planta e ver, nossa, aquela plantinha ali, ela tá crescendo, ordenada a um fim e tal, ela é uma flor que vai crescer e olha, tudo nela tá ordenado para ela virar e desabrochar no final. Nossa, como essa planta é inteligente, né? Certamente tem uma inteligência naquela planta que está movendo aquilo. Não se trata disso. Não é a inteligência da planta. A gente não... Enfim, também por um motivo mais ou menos intuitivo, a gente não diz que as coisas têm inteligência. A gente pode dizer isso dos homens, mas eu não acho que as plantas têm inteligência, que... enfim, até os animais têm inteligência. Isso não é algo intuitivo pra gente. Então, a gente não vai dizer que elas têm inteligência, que elas têm intelecto, razão. Então, desse modo, é preciso remontar a um ordenador. A alguém que tem inteligência e que vai colocar ordem na casa. Um ordenador dotado de conhecimento e em grau de dar... dotado de conhecimento e em grau de dar ser aos entes daquele modo específico no qual eles de fato operam. Então tem que ser um ente inteligente e um ente tão inteligente que é capaz de ordenar cada coisa segundo as suas disposições. Então assim, não é um ente que conhece um fim último. Não é um ser que conhece simplesmente um fim. Que conhece o fim de cada uma das coisas. Ele é onisciente, portanto, nesse sentido. O Halley não coloca aqui, mas a gente pode puxar um pouco para esse lado. Um ser que conhece a natureza de cada ente e que justamente por isso move aqueles entes em direção ao fim delas, ao fim deles, ao fim de cada um desses entes. Então, essa foi a quinta via e é assim que o Tomás... esses foram os 5 modos pelos quais o Tomás pretende provar a existência de Deus. Bom, esse vídeo é um candidato ao maior vídeo do canal. O maior vídeo do canal é o sobre o vídeo da história da filosofia do canal, O vídeo sobre neoplatonismo tem 2 horas e pouquinho, 2 horas e alguns segundos, eu acho, e alguns minutos talvez. Mas esse aqui, vou te contar, eu acho que passou de 2 horas. Enfim, eu não sei, vocês já devem saber disso. Mas enfim, é um tema grande, é um tema complexo, é um tema que, assim, definitivamente é difícil de explicar num vídeo, principalmente as primeiras vias. As seguintes a gente já trabalhou um pouco, alguns elementos delas, a gente já
Eu acredito que a galera que está acompanhando a história da filosofia já treinou um pouco a intuição para perceber algumas dessas coisas. Agora, as duas primeiras vias, elas têm algumas complexidades que as tornam um pouco difíceis de serem explicadas assim. Ainda mais num vídeo que se pretende omniabrangente quanto a esse assunto, né? Mas, enfim, eu espero que, apesar das limitações do formato e das escolhas que eu fiz aqui de apresentar, e do próprio texto do Reale, do próprio texto do Tomás, espero que tenha ficado claro, espero que em alguma medida eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem isso. E é com isso, né, e é com as demonstrações da existência de Deus que a gente fecha, por fim, esse ciclo metafísico de Santo Tomás de Aquino. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre ética, direito, lei, livre-arbítrio, esses conceitos. E acho que depois a gente já vai para algumas conclusões acerca de São Tomás. Já estamos acabando Tomás de Aquino e depois a gente vai começar a estudar essa parte da história da filosofia pós-Tomás, que é um pouco obscura, assim, pouca gente conhece. Né? O que aconteceu entre Tomás de Aquino e o começo da modernidade. Né? A gente vai começar a entrar nesses assuntos que, enfim, é uma parte da filosofia que me interessa bastante. Vai ser muito legal, a gente vai aprender muito junto aqui. É isso, obrigado por terem assistido. Considerem apoiar o canal financeiramente das diversas formas que se apresentam aí na descrição para vocês o fazerem. E é isso, eu espero que vocês tenham aí uma boa noite, uma boa tarde. E é isso, fiquem com Deus.